Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Preciso falar agora sobre o Palmeiras, que precisará de 400 milhões de reais com vendas de atletas em 2026 para cumprir o orçamento recém-aprovado. Na noite dessa terça-feira, o COF, Conselho de Orientação Fiscal, aprovou por unanimidade o projeto orçamentário para o próximo ano. E o que mais me chamou a atenção nesse plano diz respeito exatamente a vendas de atletas. A expectativa de que o Palmeiras arrecade 1 bilhão e 200 milhões de reais no próximo ano, com um superávit de 11 milhões de reais. O ponto é, para bater esse 1,2 bilhão, Palmeiras estima que 32% das receitas viriam de transferências de atletas, ou seja, venda de jogadores no ano que vem deve ser a principal fonte de arrecadação alviverde. A gente está falando de mais ou menos 400 milhões de reais. Você consegue lembrar no Palmeiras jogadores extremamente valiosos que possam ser vendidos para garantir esses 400 milhões? Vitor Roque, Flaco Lopes, Alan. Mas para bater 400 milhões, o Palmeiras pode ter de se desfazer de jogadores importantes, que a gente talvez nem imaginasse que estivesse nos planos do Palmeiras. Nicola, você está esquecendo de contar que nessa temporada de 2025 o Palmeiras bateu 700 milhões de reais com vendas de atletas. É verdade, mas essa conta foi muito impulsionada pela transferência, por exemplo, do Estevão, além de outros negócios que já haviam acontecido em 2024 e que foram confirmados em 2025. Nesse exato momento eu não vejo tantos atletas para serem vendidos pelo Palmeiras para bater 400 milhões de reais. Só para completar, registrar que depois da venda de atletas, o Palmeiras estima faturar mais com patrocínios e licenciamento, 24% dessa receita de 1 bilhão e 200, direitos de televisão 15%, Avante 7%, Allianz Parque 6%, arrecadação social outros 6%, mais 5% de bilheteria e premiações. Só para completar, registrar que as projeções esportivas do Palmeiras para 2026 seguem cautelosas, como tem sido um hábito. O Verdão precisa, para bater as metas, alcançar as quartas de final da Libertadores e da Copa do Brasil, estar pelo menos na semifinal do Campeonato Paulista e no G4 do Campeonato Brasileiro. Preciso falar agora sobre o Palmeiras, que está atrás de um zagueiro e pode pintar um atleta formado na base do próprio Verdão. Eu me refiro a Vitão, zagueiro de 25 anos de idade, que pertence ao Internacional. É enorme a chance de o Vitão ser vendido pelo Inter no fim dessa temporada. Ele vai para o último ano de contrato. E se não fizer negócio agora em janeiro, o Internacional vai correr enorme risco de ver o Vitão assinar um pré-contrato com qualquer outro clube do Brasil ou do exterior na metade do ano. Vitão que é alvo já há algumas semanas do Flamengo e também do Besiktas. O Palmeiras entende que até pela relação construída com o atleta formado na base, pode ter vantagem nessa negociação. Num primeiro momento, o Inter pedia 12 milhões de euros, mas até pelo fato de estar perto do fim do contrato, a tendência é que o negócio saia na casa dos 10 milhões de euros. Se não conseguir avançar com o Vitão, o Palmeiras buscará outra solução para o seu sistema defensivo, que não conseguiu ser extremamente confiável, tendo Murilo, Gustavo Gomes e Bruno Fux como os homens do sistema defensivo. Só vale a lembrança de que Michael, comprado por 30 milhões de reais na metade do ano, já é hoje peça fora do baralho. Preciso falar agora sobre o Palmeiras, o que muda no Verdão para 2026, depois de uma temporada catastrófica do ponto de vista esportivo. O Palmeiras vai terminar 2025 sem nenhum título. Vice-campeão paulista perdendo para o Corinthians, eliminado nas oitavas de final da Copa do Brasil pelo Corinthians, eliminado na final da Libertadores da América, derrota para o Flamengo. E ao que tudo indica, o título do Campeonato Brasileiro será perdido nessa quarta-feira. O Flamengo só precisa vencer o Ceará dentro de casa para confirmar a taça. Diante desse cenário, dá para imaginar mudanças no Palmeiras. Já cravei para vocês que Anderson Barros, apesar da pressão, seguirá. Isso porque ele tem apoio de Leila Pereira e Abel Ferreira. O treinador também disse que vai cumprir sua palavra e permanecerá no clube. O que o Palmeiras vai tentar fazer é reajustar jogadores que não foram tão utilizados. Por exemplo, Ramon Sosa, comprado por 90 milhões de reais. Surgiu a especulação de que ele interessa a um clube da Turquia. Se esse time turco estiver disposto a bancar aquilo que o Palmeiras desembolsou, pode haver negócio. Aníbal Moreno, que perdeu espaço recentemente, entrou na pauta do River Plate.
Palmeiras quer pelo menos recuperar o que investiu para negociá-lo. E vai funcionar assim também em relação a Jefité, Micael, M. Martinez e Facundo Torres. Se esses caras tiverem proposta, podem acabar saindo. Verdão busca como prioridade as contratações de um zagueiro, Vitão, que pertence ao Internacional, interessa, de um volante que chegue para ser titular absoluto e de um camisa 10. A avaliação de que o Rafael Veiga e o Maurício decepcionaram no ano de 2025. Só para completar, negociação para a compra do Bruno Fux junto ao Atlético Mineiro está em estágio avançado e a tendência é que esse anúncio aconteça nos próximos dias. Preciso te contar agora sobre o preço para comprar Nino, zagueiro brasileiro que pertence ao Zenit e está de saída do clube russo. O Nino está incomodado com uma pouca assistência que ele tem lá na Rússia para seu filho que tem autismo. A prioridade do zagueiro é jogar em um grande clube do futebol europeu, mas se essas propostas não aparecerem, a tendência é que o Nino acabe voltando para o futebol brasileiro. Fluminense, clube que o vendeu para o Zenit no ano passado por 5 milhões de euros, é uma das possibilidades. O Flu tem interesse em contratá-lo, o próprio presidente recém-eleito do Flu já admitiu as negociações. O Flamengo é outro interessado. Não dá para descartar o Palmeiras, que tem a intenção de fechar com um defensor. Vitão é uma possibilidade, o Nino aparece como outra. E o Zenit já colocou um preço mínimo para fazer negócio, 8 milhões de euros, que equivalem hoje a mais ou menos 50 milhões de reais. O Zenit só topa negociar o Nino com lucro de no mínimo 3 milhões de euros, embora, se houver leilão, dá para cravar que o Zenit vai subir essa pedida para pelo menos 10 milhões de euros. Nino, que é titular absoluto na Rússia, assim como era no Fluminense, jogador de enorme destaque. Se estivesse jogando no futebol brasileiro, talvez até sonhasse com vaga em seleção brasileira. A pergunta que eu deixo para você: o Nino caberia no seu clube do coração? Você tem preferência por vê-lo atuando em qual time do futebol nacional? Já usa o espaço para comentário para registrar o que você pensa. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Alvo de Corinthians, Palmeiras e Grêmio, Everton Cebolinha deve ser vendido pelo Flamengo ainda em 2025. E aqui vem uma informação exclusiva: se não o fizer, o Flamengo será obrigado a pagar mais 1,5 milhão de euros ao Benfica. A gente está falando de mais ou menos 9 milhões e 400 mil reais. Vale a lembrança de que quando comprou do Benfica em 2022, o Flamengo já desembolsou 13 milhões e meio de euros. Para que o pacote total do Cebolinha não chegue a 15 milhões de euros, o rubro-negro decidiu vendê-lo agora no mês de dezembro. E é importante contar que o Benfica lá atrás, quando da negociação, incluiu uma cláusula que obriga o Flamengo a fazer esse pagamento de 1,5 milhão de euros caso o Cebolinha ainda esteja no elenco do Fla a partir de 1º de janeiro de 2026. Importante registrar que o Cebolinha nunca conseguiu explodir com a camisa do Flamengo. E o rubro-negro sabe que se ficar com o Cebolinha em 2026, vai correr enorme risco de vê-lo assinar um pré-contrato com qualquer outro clube do Brasil ou do exterior a partir de julho, para sair de graça em dezembro de 2026. Para não correr o risco de perder 15 milhões de euros, o Flamengo decidiu vendê-lo agora, em dezembro, mesmo com cifras inferiores aos 13 milhões e meio de euros praticados quando da compra junto ao time português. O próprio Cebolinha, depois da conquista do título da Libertadores, admitiu ter recebido consulta de 6 clubes brasileiros antes da Copa do Mundo de Clubes na metade do ano. Do Corinthians, o Palmeiras e o Grêmio eram 3 dos interessados, os outros 3 seguem sem ser identificados. Cebolinha ainda contou que teve uma oferta pesada de um time da Turquia depois da Copa do Mundo. Ele pediu ao Felipe Luiz para ser negociado. O Flamengo, na oportunidade, preferiu mantê-lo. A situação é diferente agora, e diante de propostas próximas a 7, 8, 9, 10 milhões de euros, deve haver acordo. Só para completar, registrar que na temporada o Cebolinha disputou apenas 34 jogos, com 4 gols e 2 assistências. Caberia no seu time do coração? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Só não esquece de deixar like, se inscreva no canal. Que história é essa de que Beraldo, jogador do PSG e da seleção brasileira, foi oferecido ao Palmeiras? Confesso que achei uma grande maluquice quando li nas redes sociais algo publicado a esse respeito. Um setorista do Palmeiras, com índice de acerto bem pequeno, assegurou que o Beraldo foi oferecido e de que o Palmeiras estaria estudando se vale a pena ou não fazer qualquer investida. Ainda me dei ao trabalho de ligar para uma pessoa do Palmeiras para saber se existia alguma negociação, alguma conversa, se ele foi oferecido. E a resposta óbvia, claro que não. Vale a lembrança de que o Beraldo perdeu espaço no PSG,
tenta deixar o clube, mas sonha com um gigante do futebol europeu. E os números do Beraldo são completamente fora da realidade de times de futebol no Brasil. Hoje, o Beraldo está avaliado em 25 milhões de euros. Um detalhe, ele teve uma queda no seu valor de mercado, até por não estar jogando com bastante frequência nas últimas 5 partidas do PSG. Ele foi relacionado para 4, ficando no banco de reservas, e foi titular apenas em uma. Diante desse cenário, Beraldo faz pressão para ser negociado, mas se o negócio acontecer, certamente não será com Palmeiras, Flamengo, nem qualquer outro clube brasileiro. Beraldo pretende seguir no futebol europeu, até porque tem bastante mercado e cartaz por lá. Contrato com o PSG até junho de 2028, ele havia sido comprado do São Paulo por 20 milhões de euros em 1º de janeiro do ano passado. Temporada atual do Beraldo, de 9 partidas e 1 gol marcado. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Palmeiras. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Verdão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.